Existe uma imagem que está gravada na mente de todo fã de quadrinhos. O uniforme do Homem-Aranha jogado no fundo de uma lata de lixo em um beco chuvoso de Nova York. Aquela cena clássica de Homem-Aranha 2 não é apenas sobre um herói desistindo de combater o crime. É sobre um jovem de 20 e poucos anos que atingiu o colapso mental absoluto. O Peter Parker vive uma rotina que destruiria o psicológico de qualquer um. Ele salva a cidade de um ataque terrorista de manhã e à tarde é humilhado pelo chefe, é rejeitado pela garota que ama e descobre que não tem dinheiro para pagar o aluguel de um quarto que mal cabe uma cama. O Homem-Aranha é o único herói que, quanto mais salva o mundo, mais a sua vida pessoal é destruída. A gente olha para os saltos ornamentais entre os prédios e esquece o peso invisível que está por trás daquela máscara de lycra. O Peter sofre de um acúmulo de traumas que a psicologia mal consegue catalogar. A culpa paralisante por não ter impedido o assassinato do tio Ben, o luto não processado pela morte de Gwen Stacy e a pressão sufocante de esconder que ele é de todo mundo para proteger as pessoas. A mente do Peter Parker não é a mente de um deus como Superman, é a mente de um garoto comum constantemente sobrecarregada, cansada e no limite do burnout. Pense em quantas vezes você se sentiu exatamente como Peter Parker, vestindo a sua própria armadura invisível para esconder que está desabando por dentro. Quantas vezes você teve que engolir o seu próprio choro, fingir que estava tudo bem no trabalho ou na faculdade e fazer uma piada boba só para desviar a atenção das pessoas do seu olhar cansado. Existe uma solidão avassaladora em assumir o papel da pessoa forte do seu grupo ou da sua família. A sociedade adora o seu desempenho. Ela aplaude quando você resolve os problemas, mas ninguém quer saber o tamanho do estrago que fica na sua mente quando as luzes se apagam. Há dias em que você acorda e parece que a gravidade da Terra mudou. O corpo pesa, a mente parece uma aba do navegador com 50 vídeos rodando ao mesmo tempo, e dar o primeiro passo para fora da cama exige um esforço hércules. Você não está cansado porque trabalhou fisicamente. Você está esgotado porque passou as últimas 24 horas carregando toneladas de preocupações invisíveis na sua cabeça. Se a gente pudesse fazer uma analogia nerd, os nossos problemas funcionam exatamente como as teias do Homem-Aranha. Uma única linha de teia é fina, leve e quase imperceptível. Se você jogar uma linha em cima de alguém, a pessoa nem sente. Mas o que acontece se você disparar 100, 200, 1000 linhas de uma teia na mesma pessoa? Ela fica completamente imobilizada, incapaz de se mover. E é assim que a sua ansiedade funciona. Não é um grande trauma isolado que te bota de joelhos. É o acúmulo silencioso de pequenas micro-preocupações diárias que você insiste em guardar no bolso. Uma dúvida sobre se você vai dar conta do recado, uma frase atravessada que um colega de trabalho te disse na hora do almoço, o medo de não conseguir a aprovação de um projeto e aquela lembrança antiga de uma humilhação que você viveu na escola e que insiste em voltar quando você deita a cabeça no travesseiro. Isolados, cada um desses pensamentos é uma linha de teia fina, mas quando eles se acumulam ao longo de semanas sem que você limpe a sua mente, eles se transformam em uma armadilha pesada. O Peter Parker é mestre em fazer isso consigo mesmo. Ele carrega o que a psicologia chama de complexo de Deus. Como ele recebeu poderes de uma aranha, ele acha que tudo que acontece de errado em Nova York é culpa dele. Se um crime acontece a 10 km de distância enquanto ele está jantando com a tia May, o Peter se pune internamente, achando que foi egoísta para tirar uma hora para comer. Ele associou o seu valor pessoal ao seu sacrifício. Se ele estiver sofrendo, ele acha que não está sendo útil. Deixe eu falar direto com a sua realidade agora. Quantas teias de culpa que você tem disparado contra si mesmo por coisas que nunca foram sua responsabilidade? Quantas vezes você sacrificou seu final de semana para resolver um problema que era de outra pessoa apenas porque você tem medo de ser rotulado como egoísta? A gente se acostuma a ser o salvador de todo mundo. A gente aceita o papel de pilar emocional de relacionamentos falidos, de amizades sanguessugas e de empregos que nos tratam como engrenagens descartáveis. O Peter Parker usa sua máscara para esconder um trauma romantizado que acha que precisa salvar o mundo inteiro para compensar um erro que cometeu com o tio Ben. E você? O que você está tentando compensar quando aceita carregar fardos que claramente não são seus? O paradigma do vai chorar e o bloqueio dos poderes. E é nessa hora que a pergunta que está na miniatura desse vídeo ganha um significado brutal. Vai chorar? Essa frase resume perfeitamente a falta de empatia do mundo moderno com a sua saúde mental. Quando você chega no seu limite absoluto, quando sua mente entra em pane e o seu corpo começa a dar sinais físicos de esgotamento, o mundo não te acolhe. Ele te aponta o dedo e diz, ué, mas isso não era o super-herói da casa? Não era você que aguentava tudo? Vai chorar agora por causa de um dia ruim?
Existe uma cobrança cultural doentia que criminaliza o cansaço. Somos obrigados a performar resiliência o tempo todo, transformando a nossa dor em um segredo vergonhoso que precisa ser escondido atrás de uma tela de celular ou de um sorriso corporativo. O grande segredo sobre os pensamentos pesados é que o problema não é o pensamento em si, mas o tempo que você segura carregando eles na mão. Imagina um copo de água. Ele é leve, certo? Se você segurar por 1 minuto, não muda nada. Se você segurar por 1 hora, seu braço começa a doer. Se você segurar o copo pelo dia inteiro, o seu músculo vai travar e você vai precisar de atendimento médico. O peso do copo não mudou, mas o tempo que você passou sustentando ele destruiu o seu braço. Preocupações são iguais. Elas foram feitas para serem processadas e descartadas, não para virarem moradores fixos da sua cabeça. O seu cansaço atual não é a falta de vitaminas ou a falta de sono. É o peso de estar meses sustentando os mesmos problemas sem coragem de soltá-los. Em Homem-Aranha 2, o Peter vive o ápice desse fenômeno. Os poderes dele começam a falhar. Ele tenta soltar a teia e ela não sai. Ele tenta grudar na parede e cai de costas no chão. A biologia dele estava perfeita. O DNA de aranha estava lá. O bloqueio era puramente psicológico. A mente do Peter estava tão esmagada pelo estresse e pela autonegligência que o inconsciente dele teve que sabotar os seus poderes para forçá-lo a parar. O corpo dele disse: "Chega, Peter, se você não vai tirar essa máscara por bem, eu vou tirar as suas teias por mal." O burnout do Homem-Aranha se manifestou fisicamente porque ele ignorou todos os avisos mentais que a vida deu para ele. O labirinto do pensar demais e a ilusão do controle. Quando a mente do Peter Parker entra em colapso, ele cai no pior território da psicologia: o overthinking ou o excesso de pensamento analítico. É quando você entra em um labirinto mental onde cada esquina te leva a um cenário diferente. O Peter não fica apenas pensando em como derrotar o Dr. Octopus, ele fica revivendo na própria cabeça todas as vezes em que foi rejeitado, todas as promessas que não cumpriu e todos os cenários que ele falha. E a Tia May morre por sua causa. É o que o psiquiatra Carl Jung chamava de ser engolido pelo complexo da sombra. Você perde a capacidade de agir no presente porque está ocupado demais tentando prever e consertar o futuro dentro da sua cabeça. Existe uma diferença cirúrgica onde planejar uma solução e afundar na preocupação. Planejar é quando você olha para uma conta atrasada, desenha uma estratégia para conseguir o dinheiro e executa. Isso é movimento. Afundar é quando você passa a madrugada inteira acordado, olhando para o teto, imaginando o oficial de justiça batendo na sua porta, a sua família passando necessidade e você morrendo sozinho em um beco. Esse segundo cenário não resolve nada, ele apenas consome o oxigênio da sua saúde mental e te deixa sem forças para trabalhar no dia seguinte. Agora percebe como você gasta 90% da sua energia vital lutando contra monstros imaginários que a sua própria ansiedade criou. Você passa dias sofrendo por uma demissão que não aconteceu, por uma traição que você inventou na sua cabeça ou por uma crítica que ninguém fez. A pessoa que sofre da síndrome do Salvador acha que se ele parar de se preocupar por um segundo, tudo ao redor vai desmoronar. É uma ilusão de controle prepotente. O Peter Parker achava que Nova York precisava dele para respirar, mas quando jogou o uniforme no lixo e foi viver a sua vida, a cidade continuou funcionando. Os crimes continuaram acontecendo. Os policiais continuaram trabalhando. O mundo não parou porque o herói tirou férias. O mundo não vai acabar se você decidir desligar o celular no final de semana e focar na sua própria cura. O retorno da força, o segredo de se levantar. O ponto de virada na psicologia do Homem-Aranha acontece quando ele entende que o verdadeiro significado da frase do tio Ben, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o Peter passou anos interpretando essa frase como uma punição, como se ele fosse escravo do seu poder. Mas a grande virada estoica ocorre quando ele percebe que a responsabilidade não é um fardo imposto pelo mundo. É uma escolha consciente dele. Ele não escolhe ser o Homem-Aranha porque deve algo a alguém, ou porque quer a aprovação dos jornais. Ele escolhe usar a máscara porque ele decidiu na sua própria bússola moral que fazer a coisa certa é o que dá sentido à sua existência. Ele assume o controle do seu destino. Quando o Peter Parker levanta aquelas toneladas de metal que o Abutre jogou em cima dele, ele está chorando, ele está gritando por socorro, ele está mostrando que é apenas um garoto assustado. Mas ele empurra o peso para cima, não com a força dos seus músculos, mas com a força da sua identidade reconstruída. Ele para de tentar ser o salvador perfeito e aceita sua condição de herói imperfeito. Ele aceita que vai falhar, aceita que vai apagar incêndios e aceita que a vida vai continuar batendo. Mas ele escolhe levantar assim mesmo. O Homem-Aranha nos ensina que a verdadeira resiliência não tem nada a ver com não sentir dor ou não chorar.
chorar faz parte do processo de descarregar a pressão do sistema. O que define o seu DNA nerd não é a quantidade de vezes que você foi jogado no chão pela vida, mas a sua capacidade de limpar o sangue do rosto, olhar para o seu reflexo e decidir dar mais um passo em direção à superfície. Você não precisa carregar o teto do mundo nas suas costas sozinho. Tudo bem pedir ajuda. Tudo bem dizer não para quem se acostumou com seu sim. Antes de fechar esse vídeo e voltar para sua rotina, eu preciso que você encare o seu próprio espelho psicológico e me responda com total honestidade aqui nos comentários. Qual uniforme pesado que você precisa jogar no lixo hoje para conseguir salvar a si mesmo? Deixe a sua história aqui embaixo, porque a nossa comunidade cresce quando a gente compartilha as nossas cicatrizes. Se esse ensaio ativou sua consciência e seu DNA nerd está ligado, se inscreve no canal para não perder as nossas sessões semanais de terapia nerd. Sempre de segunda, quarta e sexta. Respeite seu cansaço, perdoe seus erros do passado e lembre-se, a sua primeira e mais importante missão de resgate é cuidar de você. Até a próxima, mutantes da internet.